Capítulo 30. Pronto, tudo certo. Você agora pode se considerar uma verdadeira artaniana. Acabei de retornar de lá e somente ontem o seu avô entrou em contato comigo falando da novidade. Parabéns! Lúcia, num ímpeto, abraçou fortemente, demonstrando alegria e alívio por finalmente ter sido aceita. Eu nem acredito que essa espera chegou ao fim. Obrigada, Zomar, por ter colaborado para que isso acontecesse. Se você está assim, imagina Razek. Não foi fácil contê-lo esses dias. Ele deixou os órgãos responsáveis pela liberação do seu acesso quase enlouquecidos. E eles comentaram sobre a demora em serem informados? Indagou ao se afastar. Zomar ficou sério. Certamente que sim, mas já era esperado. Turan sempre soube dos riscos que corria ao omitir sua existência. E mesmo assim a manteve longe de todos. Quando ele coloca algo em mente, ninguém consegue dissuadi-lo. Concluiu, mexendo sutilmente a cabeça para os lados num gesto de reprovação. Mas isso tudo vai acarretar o quê? Ele poderá ser punido por minha causa? Essa possibilidade certamente existe. Mas tudo vai depender dos depoimentos de todos os envolvidos, inclusive o seu. Razek já se pronunciou, mas fique em paz. Apenas o essencial foi dito. Lúcia esperou que ele prosseguisse, mas após alguns segundos do mais puro silêncio, voltou a questioná-lo. E esse essencial seria basicamente o quê? Que você foi encontrado alguns meses atrás e que Toran precisou averiguar muito antes de ter certeza de que você era uma de nós. E quando isso se comprovou, achou melhor manter sigilo em prol da sua segurança e de todo o povo artaniano. Não esquece que somos invisíveis para a maioria dos terráqueos e assim deve continuar. E uma retirada abrupta certamente chamaria a atenção dos familiares, dos amigos e das autoridades, não é mesmo? Eles não podem ir contra este argumento. Perfeito, falou mais confiante. E quando tudo já estava esclarecido e resolvido, ele precisou se ausentar, me deixando encarregado do caso. E o restante, eles já sabem. Você só precisa confirmar caso seja necessário. Mas e Sorai? Você esqueceu que ela sabe de tudo, ou pelo menos quase tudo. Ela teve acesso apenas às informações mais recentes. As antigas foram destruídas e, para a segurança de todos os envolvidos, nenhum documento foi datado. Toran sempre teve o cuidado de não colocar nenhuma informação relacionada a você no sistema, para que não houvesse qualquer tipo de rastreio. Portanto, não há como saber com precisão quando se iniciou o processo de busca. Ótimo! E sobre aquela pequena e insignificante ressalva que solicitei na carta? O meu avô conseguiu fazer algum acordo? Perguntou esperançosa. Sobre você precisar voltar periodicamente à Terra? Ele não comentou nada. Acho que terá que discutir sobre isso pessoalmente. Lúcia suspirou, já antecipando as turbulências que aquela conversa provocaria. Você disse que chegou agora? Por isso que veio me procurar aqui na empresa, ao invés de ir à minha casa à noite? Eu apenas passei rapidamente para trocar de roupa e vim falar com você, já que se tratava de um assunto extremamente importante. Eu não deixei que ninguém me visse, pois, do contrário, não teria como justificar minha ausência, por mínima que fosse. Quando entrei em contato com Cal, há 2 dias, ele comentou que Sorai estava irredutível, controlando todos os nossos passos. Não sei o que deu nela. Lúcia indicou uma poltrona para que se sentasse com os olhos abaixados. Deu a volta ao redor da mesa, voltando a olhá-lo somente quando se acomodou na cadeira. A sua amiga e chefe me procurou no meu apartamento na quarta-feira passada. Como era de se esperar, nossa conversa não foi muito amigável. Zomar se levantou tão rápido que sua cadeira quase tombou. A expressão que fez deixou transparecer o grau de preocupação. Você está bem? Ela te machucou? Ela sabe do feto? O que foi que aconteceu?
Calme-se, não aconteceu nada por enquanto. Ela não sabe sobre minha origem e nem sobre a gestação. Achou estranho não conseguir ler os meus pensamentos e saiu um tanto quanto indignada. Penso que causei alguns estragos na sua autoconfiança. Lúcia, você não deveria tê-la confrontado, pois ainda não sabemos ao certo do que é capaz. Você se esqueceu de que ela é conhecedora de algumas técnicas e de alguns poderes? E nem pense em medir força física com ela, entendeu? Entendi. Falou mais para tranquilizá-lo e, mudando de assunto, quando poderei partir? Quando quiser, mas espero que seja logo, agora que virou alvo de Sorai. Turan deverá retornar daqui a alguns dias, mas isso você já sabe. Já que aquela etapa havia sido concretizada e a ida à Artânia deixava de ser uma possibilidade, passando a ser uma certeza, outra questão começava a incomodá-la. Lúcia resolveu aproveitar a presença dele para conversarem a respeito. Zomar, como poderei falar com a minha mãe morando em Artânia? Existe algum modo? Por favor, diz que sim, pensou, aflita. É claro que tem, mas para isso ela precisa ter em mãos um VIG, que deverá ser acoplado em qualquer outro aparelho de comunicação terrestre. Eu não sei do que se trata esse VIG, mas se funciona, tudo bem. Depois de refletir um pouco, indagou: qualquer aparelho, tem certeza? Ao falar, deixou transparecer uma leve desconfiança. Qualquer um, enfatizou Zomar, seja ele simples ou complexo, grande ou pequeno. O único problema é que, dependendo do aparelho, não haverá imagem, apenas o som. Ótimo, então se puder entregá-lo a Pedro, ele certamente saberá o que fazer e manterá tudo em sigilo. E a sua mãe daqui da terra não vai achar estranho ter que falar com você na casa do vizinho? Nem um pouco. A dona Alzira não entende nada de eletrônicos, sejam eles úteis ou não. E Clara está sempre mais preocupada com ela mesma, então não perceberá nada de diferente. Então deixa que eu resolvo. Entrarei em contato com Pedro assim que puder. Lúcia se aquietou apenas por alguns instantes. Os pensamentos dela pareciam mais pipocas estourando dentro da panela. Realmente era muita coisa para absorver. Quantas pessoas sabem agora sobre a minha existência, além de vocês três? As pessoas que estiveram envolvidas no seu processo. Mas todos são funcionários do Ministério e, portanto, não estão autorizados a fazer nenhum comentário sobre o assunto para terceiros. Elese, uma conhecida minha, também sabe e é muito confiável. Portanto, não precisa se preocupar. Mas é esperado que a partir de agora comece a surgir alguns comentários isolados sobre a possível neta perdida de Razek. Alguns dias a mais e a notícia se espalhará certamente. Está preparada? Não sei, mas independentemente de tudo isso, partiremos no domingo. Tudo bem para você? O tom firme e claro o deixou espantado. Quanta determinação! Por mim, tudo bem, mas somente avisarei o núcleo sobre este pequeno imprevisto momentos antes de nossa partida. Provavelmente só nos veremos agora na data marcada, que é daqui a 6 dias. Eu trarei suas roupas de viagem com os acessórios e, como não iremos com a nave, não poderá levar nada, somente a roupa do corpo e um ou outro objeto pequeno. Os novos documentos e tudo mais que necessitar será entregue quando chegar ao seu destino. E qual será o meu destino, prezado guia turístico? Brincou. A morada de seu avô, eu presumo. Certo. Estarei, ou melhor, estaremos à sua espera no dia marcado. Sábado, 4 da manhã. Lúcia fez tudo para relaxar e dormir um pouco, mas todas as tentativas foram em vão. Uma mistura de sentimentos a acometia naquela noite, véspera da partida. Sentia-se ansiosa, elétrica e temerosa por conta da viagem, mas havia algo a mais naquele coquetel de sensações. Sentia um aperto no coração, uma angústia, um pavor inexplicável. Levantou-se pela 20ª vez e foi até a cozinha beber água, e depois à sala para olhar o movimento da rua pela vidraça, mas nada muito interessante lhe chamou a atenção. Apenas alguns rapazes falavam e riam alto no meio da rua.
alguns cambaleando, outros dançando, como se estivessem voltando de alguma boate. Mas fora aquilo, apenas os sons abafados dos carros passando e brecando no semáforo. Puxou uma cadeira e assim que se acomodou, abriu a agenda, desviando os olhos apenas uma fração de segundo, para ver o ofuscante círculo vermelho que fizera em volta da data do dia 29 de abril, próximo domingo, ou melhor, o dia seguinte. Mas logo voltou a atenção para a página anterior, verificando todos os itens que tinha se comprometido a fazer. A lista ocupava uma página inteira, e Lúcia sublinhou com uma caneta os itens já resolvidos. Retirar o dinheiro do banco para pagar despesas. Entregar a cópia da chave para o senhor Luiz, aguar as plantas toda semana e deixá-lo encarregado de guardar as correspondências. Entrar em contato com a imobiliária para notificar a ausência. Desocupar a geladeira e desligá-la. Deixar, acertado com a Lia, de vir a cada 2 meses limpar o apartamento. Desligar-se da empresa e fazer o acerto. Despedir-se de alguns amigos avisando que passaria um tempo fora para fazer um curso de aperfeiçoamento. Ir ao cabeleireiro, desligar o telefone, campainha e demais aparelhos eletrônicos. Cancelar internet e TV por assinatura. De todas estas coisas, faltou ligar para minha mãe, entregar a chave e o dinheiro para o senhor Luiz e desligar a geladeira. Se esqueci de algo, amanhã me lembrarei, mas acho que está tudo aqui. O fato de não ter que arrumar nenhuma bagagem facilitou muito a minha vida. Imagino quantas malas eu não teria que levar. Lúcia apagou a luz, deitou-se no sofá e observou algumas estrelas no céu, enquanto sentiu o ar da madrugada entrar pela janela. Admirar a noite fez com que os pensamentos rumassem mais uma vez para um lugar bem distante, um lugar totalmente desconhecido onde nenhum terráqueo jamais entrara. Onde será que eles moram? Como vivem? Será que eles utilizam algum veículo? Ou se locomovem somente com o cubo mágico e as naves? É tanta coisa para conhecer e compreender que às vezes acho que vou pirar, pensou, deixando que a imaginação fluísse. Quando adormeceu, passava das 5h30. Nunca imaginara que a espera pudesse doer tanto. A ansiedade transbordava pelos poros, e por mais que tentasse ser forte, Lúcia estava emotiva e fragilizada por conta da conversa que tivera com a mãe naquela manhã. Ela achou que seria mais fácil dizer adeus à distância e nem cogitou a possibilidade de viajar até Porto Ferreira para se despedirem. Pensando bem, o último encontro que tiveram foi uma despedida, apesar de tantas incertezas. Lúcia fez de tudo para que os medos e inseguranças que ainda tinha não transparecessem na voz, e sempre que a garganta ardia por conta do choro contido, ela descontraía a conversa com brincadeiras e comentários hilários. Evidentemente, a experiente senhora sentiu que havia algo estranho no jeito da filha, mas não verbalizou nada. E Lúcia também soube entender as respostas que existiam por trás de alguns silêncios. O pranto veio de uma vez, quando desligou o telefone e, sem forças, se jogou no sofá enquanto os soluços sacudiam o corpo. Certamente, aquele foi o momento mais difícil e mais temido por ela, quando tomou a decisão de ir para Artânia. Quase 2 horas haviam se passado quando se levantou para lavar o rosto e comer algo. Quase no fim da tarde, Lúcia estava com tudo pronto, deixando apenas detalhes sem importância a serem finalizados. Por um lado, era bom saber que todas as providências haviam sido tomadas, mas, por outro, ficar esperando era muito irritante. A vontade era de ocupar a cabeça e cansar o corpo, com muitas atividades para que o tempo voasse, mas optou por tomar banho e descansar um pouco, já que quase não dormira a noite passada. Precisava correr, mas não sabia para onde ir ou qual caminho seguir. Retirou o pedaço de pano do rosto que vedava os olhos e se viu diante de uma bifurcação,
com várias setas apontando para todos os lados. Arfou, e o coração, mesmo num ritmo descompassado, tentou sinalizar algo. Uma voz bem ao longe pediu que seguisse as regras, mas não havia nada escrito em lugar algum. Teve a impressão de estar sendo seguida, mas, ao virar-se para trás, não viu ninguém. Siga o seu coração, disse outra voz, mais calma e serena. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi que ambos os caminhos eram muito parecidos, apresentando um aspecto sombrio e meio acinzentados, sendo diferenciados apenas por uma única coisa, o som. De um dos lados, ouviu uma batida constante e rítmica como um tambor, que foi se intensificando à medida que ela aproximava mais e mais da fonte sonora. Porém, ao desviar os olhos rapidamente para baixo, se deu conta de que o som não vinha de fora, mas do próprio coração, que sangrava naquele momento, deixando sua roupa impregnada de um vermelho intenso. Lúcia abriu os olhos rapidamente, assustada demais, para perceber onde estava. Piscou algumas vezes, tentando afastar a sensação ruim que o sonho lhe causara. Ao passar a mão pelo rosto, sentiu vestígios de suor na testa e lágrimas descendo pela face, mas respirou fundo assim que reconheceu as paredes do quarto e a luz verde do rádio-relógio piscando. A escuridão do local mostrava que já era noite e, portanto, tinha dormido tempo demais. Assim que voltou a ficar alerta, percebeu que a batida do sonho ainda continuava, mas daquela vez se encontrava fora dela e vinha da sala. Num ímpeto, correu descalça até a porta de entrada, escancarando-a. Zomar! Ele passou rapidamente por ela, chegando ao centro da sala, com apenas 2 passadas. Mesmo ocultando o rosto, Lúcia percebeu a tensão do amigo. Um frio intenso, acompanhado de tremores, tomou conta do frágil corpo de Lúcia, mostrando que havia algo errado. Um pressentimento que vinha se infiltrando desde a noite anterior, e somente naquele instante se deu conta de que estava recebendo um aviso. A imagem do coração sangrando apareceu clara e límpida em sua mente, e as palavras se tornaram desnecessárias. Ela sabia que algo grave tinha acontecido com Torã, e não conseguiu conter as lágrimas que brotavam dos olhos e vinham como enxurrada, lavando a face aterrorizada. Procurou o apoio do sofá para não cair, antes de pronunciar as palavras mais temidas de sua vida. O que aconteceu? A voz se tornou um fio, quase um sussurro, e a ardência na garganta ficou insuportável. Zomar continuou calado enquanto se virava na direção dela. Por mais que tentasse conter as próprias emoções, buscando o equilíbrio energético, a verdade era que se encontrava parcialmente destruído por dentro. Torã era um irmão que a vida lhe dera e o respeitava muito por isso, e acreditava que a recíproca era verdadeira. Caso contrário, o amigo jamais o convidaria para fazer parte daquela equipe e, principalmente, em hipótese nenhuma, confiaria seu maior segredo a ele. Mas agora precisava encontrar forças para suportar, além da própria dor, o desespero refletido nos olhos de Lúcia. Torã foi encontrado inconsciente e gravemente ferido. Ele conseguiu cumprir todo o percurso e foi resgatado bem próximo do lugar escolhido para o seu retorno, que oficialmente seria daqui a 2 dias. Você vai precisar ser forte agora, mas... Respirou profundamente. As chances de ele sobreviver são poucas. Para onde o levaram? Os soluços interromperam a fala. Ele foi transportado para um dos melhores centros de saúde e bem-estar que existem em Artânia. Quanto a isso, não precisa se preocupar, que o melhor será feito. Pensou um pouco antes de continuar. A notícia nos foi dada de uma maneira caótica,
mas parece que ele sofreu uma queda. Lúcia se sentou com as mãos cobrindo o rosto, ocultando não somente os olhos vermelhos e a face molhada, mas toda a dor que sentia naquele momento. Zomar se aproximou e a abraçou, numa tentativa de reconfortá-la, e ela, sem forças, assim que se viu acolhida, baixou a guarda e permitiu que o desespero viesse à tona. Não dava para saber quanto tempo permaneceu naquele estado. O choro descontrolado, acompanhado dos tremores e soluços, aos poucos cessou, dando lugar à lógica. Ela se afastou um pouco para enxugar o rosto com as mãos e com a manga da própria camiseta. Desculpe por isso, eu imagino que não esteja sendo fácil para você também. Não tem que se desculpar. Está sendo difícil, sim. E, apesar de não temermos a morte provocada pelo envelhecimento do corpo, a abrupta interrupção de uma vida jovem e próspera nos causa muita tristeza, ainda mais em se tratando da vida de um grande amigo e guerreiro como Torã. Ele é forte, certamente conseguirá sobreviver, falou convicta. É o que se espera. Zomar hesitou por um instante antes de prosseguir. Lúcia, eu vou entender perfeitamente se não quiser ir, nesse momento, para lá, tentando preservar você e o feto de tamanho sofrimento. Mas precisarei partir daqui a pouco para tentar acompanhar de perto esta atribulação. E eu preciso saber se irá ou não, finalizou num tom monótono. Lúcia o olhou sem compreender muito bem, se recusando a acreditar no que ouvia, no que ele estava tentando dizer educadamente. Mas quando entendeu o significado daquelas palavras, levantou-se quase que instantaneamente, mantendo uma expressão mais contida e firme. Lágrimas aliviavam, mas não ajudavam a resolver os problemas. Se quisesse realmente ajudá-lo, precisaria, antes de tudo, de muita força e perseverança. Dê-me um minuto. E saiu em disparada para o quarto. Abriu o armário e pegou a primeira roupa que viu, se trocando com uma rapidez surpreendente. Sapato e acessórios, que incluíam apenas o colar da pedra rara e a pulseira que lembrava um terço, foram colocados com extrema agilidade e o cabelo escovado com precisão. Fechou a janela, apagou a luz e saiu sem olhar para trás, e sem se dar conta que toda a maratona não durara mais do que 60 segundos. Zomar a acompanhou com um ponto de interrogação no rosto. Isso quer dizer que você vai? A voz demonstrava certo alívio. Em nenhum momento passou pela minha cabeça não ir. Eu nem cogitei esta ideia absurda. Falou ao colocar seu cubo mágico no pulso esquerdo. O que precisamos fazer? Passaremos no NAPE para colocarmos as roupas de proteção e viajaremos em seguida. Um leve esboço de sorriso apareceu timidamente. Você pode sentir um mal-estar assim que materializar, mas é normal. Depois de um tempo, passa. Todas as viagens ocorrem de forma instantânea, mas dependendo da localização do destino, esses sintomas podem ocorrer com maior ou menor intensidade. Sendo assim, uma viagem para a Artânia, para alguém que não está acostumado, pode causar um desconforto generalizado, como fraqueza, náusea, cefaleia, entre outros. E não podemos esquecer que o fato de ser gestante pode agravar mais ainda. Não deve ser muito diferente do que senti quando passei 5 dias dentro de um navio com a turma da faculdade. Argumentou ao olhar confusa para aquele monte de botões. Ajude a colocar as coordenadas e a minha senha, por favor. Zomar, assim que fez o que ela pediu, encarou-a bem firme nos olhos e perguntou: está preparada? Lúcia confirmou com um sutil movimento de cabeça. Naquele instante se deu conta de que não havia mais dúvidas e incertezas no coração. Estava 100% convicta sobre qual direção seguir. A dor de uma perda ou a ínfima possibilidade de ela ocorrer nos faz enxergar tudo por outro prisma.
Os valores mudam, os conceitos se reciclam e as oportunidades passam, mas o verdadeiro sentimento permanece e fortalece quem o tiver em seu domínio. Em seguida, tudo se apagou